Isso não é só uma frase bonita. É um fenômeno psicológico real, que já foi estudado, comprovado, e que explica por que a gente só percebe o valor de um emprego depois que é demitido, só percebe o valor de uma pessoa depois que ela vai embora, e só percebe o valor da própria saúde depois que ela começa a falhar. E hoje eu vou te mostrar exatamente como esse fenômeno funciona, por que ele acontece com todo mundo, sem exceção, e o que os estoicos, mais de 2000 anos atrás, já tinham descoberto sobre como quebrar esse ciclo antes que seja tarde demais para você. Deixa eu te contar uma coisa que provavelmente já aconteceu com você, ou vai acontecer em algum momento da sua vida. Você tem um relacionamento. No começo é intenso, é bom, você dá valor. Só que com o tempo, a rotina entra. Você para de notar os pequenos gestos, para de agradecer, começa a reclamar mais do que elogiar. E aí, um dia essa pessoa vai embora. E de repente, tudo aquilo que você não via mais volta a aparecer na sua cabeça, só que agora com um peso enorme. Você lembra do jeito que ela ria, lembra das coisas boas que ela fazia por você. E a pergunta que fica é: por que eu só consegui ver isso agora que perdi? Isso não acontece só em relacionamentos. Acontece com um emprego que você odiava, até o dia que foi demitido e percebeu que aquele salário garantido todo mês era mais valioso do que parecia. Acontece com a saúde, que você só valoriza de verdade quando alguma coisa começa a doer, ou quando um exame vem com um resultado ruim. Acontece com o tempo, com amigos que se afastam, com a própria juventude. E o mais frustrante de tudo isso é que, no fundo, todo mundo sabe que isso vai acontecer. Todo mundo já ouviu a frase, só damos valor quando perdemos. Mas mesmo sabendo disso, a gente continua repetindo o mesmo padrão. Ano após ano, relação após relação, oportunidade após oportunidade. Então a pergunta que fica é: por que isso acontece? Por que o cérebro humano é programado dessa forma? E mais importante ainda, existe alguma forma de quebrar esse padrão antes de perder o que você tem? Para entender isso, a gente precisa entender um conceito chamado adaptação hedônica. Basicamente, o cérebro humano é uma máquina de se acostumar. Quando você ganha alguma coisa nova, um carro, um emprego, um relacionamento, o cérebro solta uma quantidade grande de dopamina. Você sente prazer, sente entusiasmo. Só que essa reação química não é feita para durar. Com o tempo, o cérebro se adapta àquela nova realidade e trata ela como o normal. O que antes era especial, agora é só o pano de fundo da sua vida. É por isso que a casa dos seus sonhos, depois de 1 ano morando nela, vira só a casa. O carro novo vira só o carro. E a pessoa que você tanto quis conquistar vira só a pessoa que está sempre ali. Só que aqui está o problema. O cérebro se adapta ao que ele tem, mas não se adapta à ideia de perder. Quando alguma coisa é tirada de você, o cérebro reage com muito mais intensidade do que quando ela é conquistada. Isso tem nome, se chama aversão à perda. Estudos de economia comportamental mostram que a dor de perder alguma coisa é sentida quase 2 vezes mais forte do que o prazer de ganhar aquela mesma coisa. Ou seja, o ganho de um relacionamento te dá um prazer X, mas a perda desse mesmo relacionamento te dá uma dor quase 2 vezes maior. E é essa diferença de intensidade que faz o valor da coisa reaparecer com tanta força quando ela se vai. Não é que a coisa ficou mais valiosa depois que você perdeu. Ela sempre teve aquele valor. Só que seu cérebro só processa esse valor completo no momento da perda, porque é aí que a reação emocional é mais forte. Tem um outro fator que entra nessa história, que é o chamado efeito de contraste. O cérebro humano não avalia as coisas de forma absoluta, ele avalia comparando. Quando você tem alguma coisa todos os dias, não existe comparação, então não existe destaque. Mas quando essa coisa desaparece, o contraste entre ter e não ter fica gigante, e é esse contraste que gera a sensação de arrependimento e de saudade. Então, junta os 2 fatores: a adaptação hedônica que apaga o valor das coisas com o tempo e a aversão à perda que amplifica a dor quando elas somem. O resultado é exatamente o padrão que a gente vê repetido na vida de quase todo mundo. Viver no automático, sem notar o que se tem,
até o momento em que já não se tem mais. E aqui entra uma coisa interessante. Os estoicos, filósofos gregos e romanos, que viveram entre 2000 e 2300 anos atrás, já tinham identificado exatamente esse padrão, sem precisar de nenhum estudo de neurociência. Eles observaram, através da experiência humana, que as pessoas só valorizam o que têm depois que perdem, e criaram um método específico para resolver isso. Esse método se chama premeditatio malorum, que em latim quer dizer, mais ou menos, a premeditação dos males. E o conceito é simples de entender, mas poderoso na prática. A ideia é a seguinte: em vez de esperar a perda acontecer para sentir o valor de alguma coisa, você imagina a perda antes, de forma consciente e controlada, só para sentir esse valor agora, enquanto ainda tem a coisa com você. Sêneca, um dos maiores nomes do estoicismo, escrevia cartas para os amigos falando exatamente sobre isso. Ele dizia que a gente deveria, de tempos em tempos, imaginar que já perdemos aquilo que mais amamos, para treinar a mente a não depender daquilo. E, ao mesmo tempo, aprender a apreciar de verdade enquanto ainda temos. Não é sobre viver com medo. Não é sobre ficar pensando em tragédia o dia inteiro. É sobre usar sua imaginação, por alguns minutos, como uma ferramenta. Por exemplo, imagina que amanhã seu pai ou sua mãe não vão mais estar aqui. Sente esse peso por 30 segundos, de verdade, e depois volta para a realidade, onde eles ainda estão vivos, ainda estão com você. Essa simples mudança de perspectiva faz o cérebro reprocessar o valor daquilo que está bem na sua frente, sem precisar esperar a perda de verdade acontecer. Marco Aurélio, imperador romano e um dos maiores praticantes do estoicismo, escrevia em seu diário pessoal, que hoje conhecemos como Meditações, frases lembrando a si mesmo que tudo é passageiro, que as pessoas ao seu redor, um dia, vão partir, que o próprio poder que ele tinha como imperador, um dia ia acabar. E em vez disso o deixar deprimido, isso o fazia presente. Isso o fazia tratar cada pessoa, cada decisão, cada momento com mais cuidado, porque ele sabia de verdade que nada daquilo era garantido para sempre. Isso muda completamente a forma como você vive o dia a dia. Quando você para, mesmo que só por um minuto, e imagina a vida sem aquele emprego que reclama tanto, você começa a notar os motivos pelos quais é grato por ele. Quando você imagina por um instante a casa sem a presença da sua família, você olha para eles de um jeito diferente na próxima refeição. Quando você pensa no seu corpo funcionando mal, você começa a tratar sua saúde com mais respeito hoje, e não só depois de um diagnóstico ruim. O ponto central aqui não é viver assustado com a ideia de perda. É usar essa ideia como um lembrete, de forma leve e recorrente, para manter os olhos abertos para o que já está na sua frente. A maior parte das pessoas vive esperando o golpe da perda para acordar. Os estoicos escolheram acordar antes, por vontade própria, sem precisar da dor como professora. E tem uma coisa interessante que acontece quando você pratica isso com frequência. Você para de correr atrás de coisas novas o tempo todo, na esperança de que elas vão te trazer felicidade, e começa a perceber que a felicidade estava ali, nas coisas que você já tinha, só que seu cérebro tinha parado de prestar atenção nelas. Então, resumindo tudo isso, o motivo pelo qual você só valoriza as coisas depois que perde não é falha sua, é o funcionamento natural do cérebro. A adaptação faz o valor desaparecer aos poucos, e a aversão à perda faz esse valor voltar com força total, mas só depois que já é tarde. A solução que os estoicos usavam e que continua funcionando hoje é simples. De vez em quando, imagine a perda antes que ela aconteça. Não para viver com medo, mas para lembrar seu cérebro do que realmente importa, enquanto você ainda tem tempo de aproveitar, de agradecer e de mudar o que precisa ser mudado. Porque a verdade é essa: você não precisa perder para dar valor. Você só precisa parar, por um minuto, e olhar para o que já está bem na sua frente, como se pudesse desaparecer amanhã. Se você quer entender mais sobre como pensar como um estoico no dia a dia, só apertar o inscrever e o próximo vídeo já vai aparecer aqui para você.